A natureza é realmente impressionante. Se você achou que já tinha visto tudo nas partes 1 e 2, prepare-se, porque esta terceira parte reúne algumas das frutíferas mais curiosas, produtivas e visualmente surpreendentes que existem. Algumas parecem verdadeiras obras de arte vivas quando estão carregadas de frutos. Outras escondem histórias que acompanham a humanidade há milhares de anos. E existe uma que produz algo que bilhões de pessoas já comeram, mas provavelmente poucas já pararam para pensar de onde realmente vem. Imagine caminhar por uma região tropical e encontrar uma árvore cujo tronco está coberto por frutos coloridos. Agora imagine outra tão carregada que seus galhos parecem esconder centenas de pequenas criaturas vermelhas. E, para completar, existe uma árvore milenar que sobreviveu a gerações inteiras e continua produzindo alimento até hoje. Parece exagero, mas tudo isso existe na natureza. No vídeo de hoje, vamos conhecer 10 frutíferas capazes de produzir uma quantidade impressionante de frutos, cada uma com uma estratégia completamente diferente. Então prepare-se, porque quanto mais avançamos nesta lista, mais surpreendentes ficam essas árvores. Número 10. Tamarindeiro. Agora imagine uma árvore enorme, com uma copa larga e densa, completamente tomada por centenas de vagens marrons penduradas entre as folhas. Essa é a aparência do tamarindeiro quando chega sua época de produção. O tamarindeiro é uma espécie tropical extremamente conhecida em várias regiões do mundo, mas pouca gente percebe o quanto uma única árvore pode produzir. Quando adulta, ela pode alcançar grande porte e desenvolver uma copa capaz de proporcionar uma sombra impressionante. O verdadeiro espetáculo acontece durante a frutificação. As vagens alongadas surgem em grande quantidade pelos ramos e escondem uma polpa de sabor marcante, conhecida pelo equilíbrio entre doçura e acidez. Essa combinação fez do tamarindo um ingrediente utilizado em bebidas, doces e diversos pratos tradicionais. Mas existe uma característica ainda mais interessante: sua longevidade. O tamarindeiro pode viver por muitas décadas e continuar produzindo frutos durante grande parte da sua vida. Uma árvore estabelecida pode, portanto, fornecer alimento por gerações. E talvez seja justamente essa combinação de resistência, longevidade e produtividade que ajudou o tamarindeiro a se espalhar por diferentes regiões tropicais. Aqui no Brasil, ele também faz parte da memória de muita gente. Quem já experimentou um suco de tamarindo provavelmente conhece aquele sabor imediatamente reconhecível. E agora quero saber de você. Você já tomou suco de tamarindo ou comeu a fruta diretamente? Conta aqui nos comentários. Mas não se acostume com essas árvores ainda. As próximas começam a ficar ainda mais curiosas. Número 9. Longanzeiro. Agora vamos deixar os desertos para trás e entrar no mundo das frutas asiáticas. À primeira vista, o longan pode parecer apenas uma pequena esfera de casca marrom. Mas basta abrir o fruto para descobrir por que ele recebeu o curioso apelido de olho de dragão. Dentro da casca existe uma polpa translúcida envolvendo uma única semente escura e brilhante. O contraste faz o fruto realmente lembrar um olho. Mas a aparência interna não é a única característica impressionante. Quando o longanzeiro entra em plena produção, seus galhos podem ficar cobertos por grandes cachos de frutos. De longe, parece que centenas de pequenas esferas foram penduradas por toda a copa. Isso acontece graças às enormes panículas florais produzidas pela árvore. Essas estruturas ramificadas podem carregar uma grande quantidade de pequenas flores, e quando as condições são favoráveis, parte delas se transforma em frutos. O resultado pode ser uma verdadeira explosão de longans espalhados pela árvore. O longanzeiro também pertence à mesma família botânica da lichia e do rambutan, duas frutas que veremos mais adiante. Essa relação ajuda a explicar algumas semelhanças entre elas, principalmente a formação de grandes cachos. Mas existe algo particularmente curioso no longa. Sua aparência externa é discreta. Você olha para aquela pequena casca marrom e talvez não imagine nada extraordinário. Só depois de abrir é que aparece a polpa translúcida e a semente escura, criando o famoso olho de dragão. É mais uma prova de que, na natureza, algumas das maiores surpresas podem estar escondidas dentro de algo que parece completamente comum. Número 8. Tamareira. Começamos nossa jornada em um dos ambientes mais extremos do planeta, o deserto.
Imagine caminhar sob um sol intenso, cercado por areia e pouca vegetação, até encontrar uma palmeira imponente carregada com grandes cachos de frutos dourados. Essa é a tamareira, uma das plantas cultivadas pela humanidade há milhares de anos. Apesar de muitas pessoas chamarem a tamareira de árvore, botanicamente ela é uma palmeira da família Arecaceae, a mesma família que inclui os coqueiros. E existe uma razão para ela ocupar o 10º lugar desta lista: sua capacidade de produzir alimento em regiões onde poucas plantas conseguem prosperar. Quando chega a época da frutificação, grandes cachos de tâmaras ficam pendurados sob a copa, formando verdadeiras cortinas naturais. Uma tamareira adulta pode produzir dezenas de quilos de frutos em uma safra, e variedades cultivadas para produção comercial podem alcançar volumes ainda maiores. A explicação começa nas inflorescências. A palmeira produz grandes estruturas florais que podem originar centenas de frutos. Como vários cachos podem se desenvolver simultaneamente, uma única planta adulta pode ficar completamente carregada. Outro detalhe curioso é que existem tamareiras masculinas e femininas. São as plantas femininas que produzem os frutos, depois de receberem o pólen das masculinas. Em muitas plantações, essa polinização é realizada manualmente para aumentar e controlar a produção. E quando os cachos ficam pesados demais, alguns agricultores precisam até utilizar suportes para evitar que os galhos sejam danificados. É uma verdadeira demonstração de produtividade em um ambiente extremamente difícil. A tamareira mostra que, mesmo onde parece existir apenas areia e calor, a natureza encontrou uma maneira de transformar um ambiente hostil em uma fonte de alimento. E se você está gostando da lista, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda o canal a continuar trazendo descobertas incríveis sobre a natureza. Número 7. Groselheiras. À primeira vista, as groselheiras podem não parecer tão impressionantes quanto as grandes árvores desta lista. Mas espere até chegar a época da frutificação. Essas plantas, pertencentes principalmente ao gênero Ribes, podem ficar cobertas por pequenos cachos de frutos coloridos. Dependendo da espécie e da variedade, eles podem apresentar tons vermelhos, pretos, brancos ou outras tonalidades. Quando vários cachos aparecem simultaneamente, os ramos parecem decorados com pequenas joias naturais. E essa aparência não acontece por acaso. As flores surgem agrupadas ao longo dos ramos e podem originar cachos inteiros de frutos. Assim, uma única planta saudável consegue produzir uma quantidade surpreendente em uma temporada. As groselhas também são valorizadas pela diversidade de sabores. Algumas variedades possuem uma acidez bastante marcante, enquanto outras apresentam características mais doces e aromáticas. Isso fez com que fossem utilizadas em geleias, sobremesas, bebidas e diversas preparações. E existe uma diferença interessante em relação às árvores gigantes desta lista. A groselheira mostra que não é necessário ter uma copa enorme para produzir muitos frutos. Às vezes, uma planta de tamanho relativamente pequeno consegue transformar seus ramos em verdadeiros cachos de cores. É um espetáculo mais delicado, mas igualmente impressionante. Número 6. Gravioleira. Agora prepare-se para uma mudança de escala. Se você acredita que frutas grandes precisam de árvores gigantescas, a gravioleira pode surpreender. Seus frutos podem alcançar vários quilos e apresentam uma aparência tão incomum que parecem verdadeiras estruturas naturais penduradas entre os galhos. A graviola possui formato alongado e uma casca verde coberta por pequenas estruturas macias. Quando vários frutos aparecem simultaneamente, a árvore ganha uma aparência completamente diferente. Mas o tamanho não é a única característica curiosa. A gravioleira pode produzir flores em diferentes partes da planta, inclusive em ramos mais grossos. Depois da polinização, essas flores podem originar os grandes frutos que conhecemos. Dentro deles existe uma polpa branca, aromática e extremamente suculenta, muito utilizada em sucos, sorvetes e sobremesas. E existe uma experiência que muita gente só entende depois de observar uma gravioleira pessoalmente. O tamanho dos frutos realmente chama atenção. Quando uma árvore está carregada, parece que grandes frutos verdes foram espalhados pelo tronco e pelos galhos. É justamente essa combinação de tamanho, aparência exótica e produtividade que faz da gravioleira uma das frutíferas mais curiosas desta lista. Número 5. Cacaueiro. Agora chegamos a uma árvore que produz algo que bilhões de pessoas ao redor do mundo já consumiram: chocolate. Mas antes de virar uma barra, um bombom ou aquele pedaço que desaparece misteriosamente da cozinha, tudo começa de uma maneira muito diferente.
Começa em uma árvore tropical chamada cacaueiro. E existe algo extremamente curioso nessa espécie. Seus frutos surgem diretamente no tronco e nos galhos mais grossos. Isso significa que, ao contrário de muitas frutíferas, o cacau não fica simplesmente pendurado nas pontas dos galhos. Os frutos podem apresentar tonalidades verdes, amarelas, alaranjadas, avermelhadas ou arroxeadas, dependendo da variedade e do estágio de desenvolvimento. Quando a árvore está carregada, parece que cápsulas coloridas estão brotando diretamente da madeira. E dentro de cada fruto existe outro espetáculo. As sementes ficam envolvidas por uma polpa branca e, depois de processos como fermentação, secagem e torrefação, essas sementes podem dar origem aos produtos de cacau utilizados na fabricação do chocolate. Mas existe uma parte dessa história que quase ninguém imagina. O cacaueiro produz uma grande quantidade de flores pequenas ao longo do tronco e dos galhos. Muitas não chegam a formar frutos, mas algumas conseguem ser polinizadas e continuar seu desenvolvimento. E pequenos insetos desempenham um papel importante nesse processo. Ou seja, enquanto bilhões de pessoas apreciam o chocolate, criaturas minúsculas ajudam a tornar possível o início dessa cadeia. Quando você percebe que aquele chocolate começou como uma semente dentro de um fruto que crescia diretamente no tronco de uma árvore tropical, a história fica muito mais interessante. Número 4. Lixieira. Imagine olhar para uma árvore e encontrar seus galhos cobertos por centenas de pequenas frutas vermelhas. A primeira impressão pode ser a de que alguém espalhou pequenas lanternas pela copa. Essa é a lixieira. A lixia é uma fruta originária da Ásia e conhecida por sua casca avermelhada e rugosa. Mas basta remover essa casca para encontrar uma polpa clara, suculenta e aromática. O contraste é impressionante. Por fora, uma fruta de aparência irregular. Por dentro, uma polpa delicada e translúcida envolvendo uma única semente. Mas quando a árvore está carregada, o espetáculo acontece antes mesmo de você colher o primeiro fruto. Grandes cachos surgem pela copa e podem reunir dezenas de lixias. Em árvores adultas e saudáveis, a quantidade pode ser enorme, fazendo alguns galhos se curvarem sob o peso dos frutos. A produção está relacionada às grandes panículas florais formadas pela espécie. Essas estruturas podem reunir muitas flores, aumentando o potencial de formação de frutos. E existe outro detalhe fascinante. Uma lixieira pode permanecer produtiva por muitas décadas quando encontra condições adequadas. Assim, uma árvore consegue unir longevidade, beleza e abundância. Mas espere, porque agora chegamos às 3 primeiras posições. E se você achou a lixieira impressionante, as próximas espécies têm histórias ainda mais surpreendentes. Número 3. Oliveira. Muito antes dos supermercados, das grandes plantações modernas e de boa parte das estruturas que conhecemos hoje, uma árvore já acompanhava a humanidade. A oliveira. Cultivada há milhares de anos na região do Mediterrâneo, ela atravessou diferentes civilizações e se tornou uma das plantas mais importantes da história agrícola. E existe algo quase cinematográfico em observar uma oliveira antiga. Seu tronco retorcido, marcado pelo tempo, pode fazer a árvore parecer uma escultura viva. Algumas oliveiras alcançam idades impressionantes e continuam produzindo frutos. Quando chega a época da frutificação, pequenas azeitonas aparecem espalhadas pelos ramos. Dependendo da variedade e do estágio de maturação, elas podem apresentar diferentes tonalidades, passando de verdes para tons mais escuros. Mas essas pequenas frutas possuem uma importância muito maior do que seu tamanho sugere. Delas é produzido o azeite de oliva, utilizado há milhares de anos na alimentação e também em diferentes práticas culturais. A oliveira também apresenta uma incrível capacidade de resistência. Ela consegue sobreviver em condições relativamente secas e possui grande capacidade de regeneração. É justamente essa combinação de longevidade, resistência e utilidade que permitiu que a espécie permanecesse tão ligada à história humana. A oliveira não é apenas uma árvore que produz frutos. Ela é uma espécie que atravessou gerações. E talvez seja por isso que observar uma oliveira milenar seja quase como olhar para um pedaço vivo da história. Número 2. Rambutanzeiro. Agora chegamos a uma das frutas de aparência mais estranha desta lista. Imagine uma árvore coberta por centenas de frutos vermelhos, cada um deles envolvido por estruturas que lembram pequenos cabelos ou espinhos macios. Essa é a aparência de um rambutanzeiro completamente carregado. O rambutan é uma fruta tropical originária do Sudeste Asiático e seu visual é tão incomum que, à primeira vista, pode parecer algo criado para um filme de ficção científica.
Mas basta abrir o fruto para descobrir outro contraste. Por dentro existe uma polpa clara, suculenta e geralmente doce, envolvendo uma semente. Ou seja, uma aparência exterior completamente diferente daquilo que encontramos no interior. E quando a árvore entra em produção, o espetáculo aumenta. Os frutos surgem agrupados em grandes cachos, transformando os galhos em uma explosão de vermelho. Isso acontece porque o rambutan produz inflorescências ramificadas capazes de carregar muitas flores. Quando parte delas é polinizada e consegue se desenvolver, dezenas de frutos podem aparecer no mesmo conjunto. O resultado é uma árvore que parece estar coberta por pequenas criaturas vermelhas penduradas entre as folhas. E existe ainda uma curiosidade interessante. O rambutan pertence à mesma família botânica da lichia e do longa, espécies que apareceram anteriormente nesta lista. Mas, visualmente, o rambutan talvez seja o mais extravagante dos três. É difícil olhar para um rambutanzeiro completamente carregado e não pensar que a natureza decidiu exagerar um pouco. E agora chegamos ao primeiro lugar. Número 1. Romanzeira. Chegamos à primeira colocada. Imagine uma árvore coberta por frutos vermelhos arredondados que parecem pequenas lanternas penduradas entre as folhas. Agora imagine abrir um desses frutos e encontrar centenas de estruturas brilhantes organizadas em seu interior, como pequenas joias naturais. Essa é a romanzeira. A romã é uma fruta cultivada e apreciada há milhares de anos e ganhou importância em diferentes culturas ao longo da história. Mas sua aparência talvez seja uma das características que mais chamam a atenção. Por fora, a fruta apresenta uma casca firme. Por dentro, existe uma estrutura completamente diferente, dezenas ou centenas de sementes envolvidas por pequenas bolsas suculentas. Quando a luz atravessa essas estruturas, elas podem parecer pequenas pedras preciosas. E quando várias romãs amadurecem ao mesmo tempo, a árvore ganha uma aparência impressionante. Dezenas de frutos avermelhados podem ficar espalhados pelos ramos, transformando a copa em uma espécie de árvore de lanternas naturais. A produtividade está relacionada à quantidade de flores produzidas pela planta. Algumas flores conseguem se desenvolver após a polinização e originar os frutos que conhecemos. A românzera também é uma espécie resistente e adaptável, capaz de ser cultivada em diferentes regiões. E existe algo especialmente curioso na fruta. Aquilo que parece ser uma única fruta por fora guarda uma enorme quantidade de estruturas individuais dentro dela. É como se a natureza tivesse colocado um pequeno universo inteiro dentro de uma única casca. Por isso, quando uma românzera está completamente carregada, a comparação com uma árvore feita de rubis deixa de parecer exagerada. Ela reúne beleza, resistência, história e abundância em uma única espécie. E é justamente por isso que ocupa o primeiro lugar desta lista. E assim chegamos ao final de mais uma viagem pelas incríveis frutíferas do planeta. Hoje vimos árvores completamente diferentes entre si. Então quero saber de você, qual dessas árvores mais chamou sua atenção? Você já teve alguma dessas frutíferas no quintal, na fazenda, no sítio ou perto da sua casa? E se você gostaria de uma parte 4, deixe isso escrito nos comentários. Se você gostou dessa viagem pela natureza, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ainda existem centenas de espécies incríveis esperando para serem descobertas. E talvez a próxima esteja justamente aí, na sua cidade, no seu quintal ou em alguma estrada que você já percorreu sem imaginar a história escondida em uma árvore. Até o próximo vídeo.